Oi, pessoal. Então, continuando aqui a nossa aula, né? Nossa outra parte da aula. Vou falar agora um pouquinho sobre a relação do exercício agudo com o sistema cardiovascular. O que é exercício agudo? Uma sessão de exercício. Qual é o efeito de uma única sessão de exercício, tá? Então, deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Só um minutinho. Bom, a gente falou na primeira aula, né, e depois a gente reforçou lá falando de vasos, pressão arterial, etc. Que o que determina o fluxo sanguíneo é o débito, é a relação de duas coisas, né? O fluxo sanguíneo é débito cardíaco. O que determina esse débito? A relação da frequência cardíaca com o volume sistólico. A gente já sabe, a gente viu lá na primeira aula, que no indivíduo normal ele fica muito próximo de 5 litros por minuto. Por quê? Porque a frequência média cardíaca da população fica em torno de 70, com volume ejetado a cada batimento de 70, 72, tá? Agora, no exercício, o que acontece com essas variáveis, né? Frequência cardíaca, todo mundo sabe, né, que ela sobe dependendo da intensidade. Então, aqui, quanto maior a intensidade, maior o aumento da frequência cardíaca. Então, aqui a gente tem uma intensidade que a gente chama de 30% do VO2 pico, que é uma intensidade leve. A gente tem 50, a gente tem 70. Então, o que a gente observa aqui, em geral, a frequência cardíaca ela aumenta proporcionalmente à intensidade e se a gente não tiver aumentos progressivos da intensidade, ela vai se manter ao longo do tempo, tá? Quanto maior a massa muscular envolvida, aqui a gente está comparando perna com braço, então quanto maior a massa muscular envolvida, também a gente tem uma resposta maior da frequência cardíaca, tá? O que determina esse aumento da frequência cardíaca? É determinada por fatores intrínsecos e por fatores extrínsecos, que também a gente estudou na primeira aula, tá? Fatores intrínsecos, a despolarização do nódulo sinoatrial e toda a ativação do sistema elétrico do coração. Fatores neurais, os sistemas externos, então atividade nervosa simpática aumentada, a redução da atividade nervosa parasimpática, que a gente também comentou na primeira aula, tá? E fatores hormonais que entram aqui também como fatores extrínsecos, que é, por exemplo, o aumento da adrenalina. Quando a gente faz exercício, a gente aumenta a ativação de fatores intrínsecos e de fatores extrínsecos, o que faz com que a frequência cardíaca aumente. Para vocês terem uma ideia, ó, percentual de ativação do sistema nervoso autônomo simpático na resposta da frequência durante o exercício progressivo. Então, aqui a gente tem aumentos progressivos da carga e aumentos progressivos da frequência cardíaca. Qual que é o percentual da ação do sistema nervoso simpático? Aqui, quando está 25 watts, que é uma intensidade bem baixinha, nada, não tem quase contribuição ao aumento do sistema nervoso simpático. Conforme a intensidade vai aumentando, aí a gente vê maiores contribuições. Por que que... Oh, desculpa. Por que que mesmo aumentando 20 batimentos por minuto, a gente não tem nenhuma contribuição do simpático? Porque lembra, a gente falou isso na primeira aula também, primeiro a gente tira o pé do freio, né? E o freio aqui é o sistema nervoso parasimpático. Então, primeiro ele sai de ação, e quando ele sai, a frequência já sobe um pouquinho, para depois aumentar a ativação do sistema nervoso simpático, tá? Aqui a gente tem um exemplo disso, né? Então, no repouso, a gente tem a atuação dos dois, do sistema parasimpático, que aqui eu chamei de vagal, e do simpático, tá? O sistema nervoso parasimpático, que aqui eu chamei de vagal, ele é muito mais atuante durante o repouso, tá? E o simpático é menos atuante. Conforme o indivíduo vai fazendo exercício, essa intensidade vai aumentando, ele vai tendo uma retirada vagal, uma retirada do sistema parasimpático, vejam que essa área cinza vai diminuindo, e um aumento do efeito simpático, que vai aumentando ao longo do tempo, tá? Uma coisa interessante para a gente reforçar a importância desse sistema, né, é quando o indivíduo faz um transplante cardíaco, por exemplo. Então, nesse gráfico a gente mostra justamente isso, ó.
Aqui em vermelho é o indivíduo antes do transplante. Então, vamos imaginar que a gente pegou um indivíduo com coração normal e ele foi fazer exercício físico. O que a gente espera que aconteça? Que a frequência cardíaca ela vai subindo proporcionalmente com o aumento da demanda, né, de oxigênio, de nutrientes, então aumentando o fluxo, aumenta a frequência cardíaca. E isso é proporcional à intensidade do esforço. Quando o indivíduo para o exercício, a frequência tende a voltar para a normalidade. Depois do transplante, essa resposta é diferente. Então, ele já começa num valor de frequência maior, e essa frequência ela tá maior porque ele perde a inervação tanto simpática quanto parasimpática. Portanto, a frequência cardíaca de repouso dele, como ele não tem o freio, ela já é maior. E durante o exercício, onde ele precisaria de uma ativação maior do sistema nervoso simpático, ele também perde a sua ativação, né? E ele não consegue aumentar a frequência adequadamente. Então, se a gente tivesse um aluno, por exemplo, que tivesse sofrido um transplante cardíaco, a gente teria que ter muito cuidado com essa prescrição do exercício por fórmulas preditivas. A gente não tem como fazer isso. Por quê? Porque ele não alcança valores de frequência cardíaca máxima e a gente aumenta a intensidade, ele não responde da mesma maneira, tá? Quem é que determina o aumento da frequência, então? Só um segundinho. Voltando aqui, então. Então, a gente tem, por exemplo, receptores mecânicos que percebem o movimento, né? E que dizem para o sistema, para o controle neural, de que a gente está se movimentando. Então, a gente está saindo do repouso. A gente está saindo do repouso, diminuindo a ação do sistema nervoso parasimpático para poder aumentar a frequência. E ao mesmo tempo, conforme a gente vai aumentando a necessidade de oxigênio, produzindo mais gás carbônico, a gente ativa quimiorreceptores que fazem com que o sistema nervoso simpático seja mais ativado, libere noradrenalina e isso faz com que a frequência cardíaca aumente, tá? O volume sistólico, ele também aumenta de acordo com a intensidade do esforço, só que até um determinado ponto, né? Então, ele tem um aumento progressivo e em determinada intensidade, ele para de aumentar. Qual que é essa intensidade? Próximo dos 40%, tá? Isso acontece por quê? Porque o coração, nessa altura, ele está batendo muito rápido. Então, quando ele está batendo muito rápido, o tempo de sístole e diástole ele também diminui. Então, não dá tempo do coração se encher e, com isso, a gente não tem um aumento muito grande da pré-carga a partir desse ponto e, com isso, o volume sistólico não aumenta tanto a partir desse ponto em diante, tá? Então, ó, 30, 50, 70% e também é proporcional e depois de um certo ponto ele estabiliza, tá? Ele também é maior em relação à massa muscular, então quanto maior a massa muscular envolvida na atividade, maior o aumento do volume sistólico, tá? E aqui a gente consegue ver essa relação com a intensidade do esforço. Então, em repouso, uma intensidade baixa, intermediária, no pico do exercício. E aí a gente vê o seguinte, ó, o volume vai aumentando até determinado ponto, depois ele estabiliza. Só que lá no exercício pico, né, a gente pode ver muitas vezes uma redução do que fica no coração, né, que é o volume sistólico final. Isso pode acontecer dependendo do nível de treinamento do indivíduo, tá? Se o coração é mais forte ou não é. Aí, para entender a resposta do débito cardíaco, é só pensar nas duas variáveis. Se eu aumentei a frequência, aumentei o volume, a gente espera que o débito cardíaco aumente também, que é o que a gente observa aqui, tá? Então, o débito cardíaco aumenta conforme aumenta a intensidade do esforço, e quanto maior a massa muscular envolvida, maior o débito cardíaco. Em relação à distribuição do fluxo de sangue, né? A gente tem lá, em repouso, uma distribuição uniforme para todos os órgãos e tecidos de maneira bem igualitária, assim, dependendo da necessidade de cada órgão e tecido, logicamente. Mas quando a gente começa a fazer exercício, a distribuição do fluxo ela é muito voltada para a musculatura esquelética. Então, a gente tem 84% do total do fluxo sanguíneo voltado para o músculo esquelético, tá? Isso acontece porque a gente tem mecanismos lá dentro dos vasos sanguíneos, principalmente nas arteríolas, que direcionam o fluxo para locais específicos, né?
Então, fatores químicos, mecânicos e neurais é que vão influenciar a abertura ou fechamento desses, a gente chama de esfíncteres pré-capilares, né, antes de chegarem nos capilares. E aí a gente observa, por exemplo, que em alguns tecidos há uma grande vasodilatação e outros menos vasodilatação. Como o músculo esquelético recebe 84% do fluxo, eles sofrem os vasos que irrigam os músculos, eles vão sofrer grande vasodilatação. Por isso que a gente vê a resistência vascular periférica, ela caindo quando a gente começa a fazer exercício, porque tem bastante vasodilatação, tá? Então, a gente tem, por exemplo, a ação do sistema nervoso simpático em vasinhos, em receptores chamados de alfa, que vão contrair os vasos que são inativos durante o esforço. E isso aumenta a resistência vascular periférica só nesse leito vascular. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem lá a adrenalina agindo em receptores beta, fatores locais, humorais, o efeito do calor, né, da termorregulação, que vão dilatar os vasos que irrigam a musculatura ativa no exercício. Então, a gente tem uma queda muito maior da resistência vascular periférica nessa região ativa. Por isso, a gente tem no total, somando as duas ações, né, a gente tem uma queda da resistência vascular periférica razoável, tá? Que é muito similar entre as intensidades, mas em geral, quanto maior a intensidade, maior essa queda da resistência até certo limite, tá? Quanto maior a massa muscular envolvida, mais vasos sanguíneos apresentando vasodilatação, maior a resposta de resistência vascular periférica caindo, tá? E a pressão arterial média, o que que acontece, né? Se a gente sabe, né, que o débito cardíaco ele aumenta no exercício, que a gente já viu, influenciado por um monte de coisas, e que a resistência vascular periférica cai, o que que a gente espera que aconteça com a pressão? A pressão arterial média ela vai aumentar, porque o aumento do débito ele é maior do que a queda da resistência, tá? Só que esse aumento ele é um aumento proporcional à intensidade do esforço, tá? Ele fica muito mais próximo dos valores de pressão diastólica do que de sistólica. Então, aqui, ó, indivíduo fazendo exercício com aumento da intensidade, pressão arterial sistólica cai, aliás, sobe progressivamente, pressão arterial diastólica ela tende a ficar estável ou cair um pouquinho ou até aumentar, mas muito pouco, num exercício aeróbio contínuo. E a pressão arterial média ela aumenta também, mas ela não aumenta tanto quanto a sistólica, tá? Então, é isso que a gente observa. Se a gente não aumentar a intensidade, ela sobe e se mantém em todas as intensidades de exercício que a gente fizer. E a diastólica, ela se mantém, cai um pouquinho ou sobe um pouquinho, mas pouquíssima de variação. E aí, por último, que é uma variável importante também, é o duplo produto. Duplo produto é um indicador de trabalho do coração, tá? Então, como é que a gente mede trabalho? Sabendo quantas vezes o coração tem que bater por minuto e com quanto de pressão ele vai ejetar aquele fluxo. Então, isso é um determinante de trabalho. Em geral, quanto maior a carga do exercício, maior o duplo produto, tá? E aí, só para ilustrar, para a gente falar um pouquinho também do exercício isométrico, porque até agora a gente estava falando do exercício de exercício aeróbio, a gente tem também algumas diferenças, né? Quando a gente compara um exercício dinâmico, por exemplo, com um exercício isométrico, a principal diferença entre eles é o comportamento da pressão arterial. Então, num exercício dinâmico, a pressão sistólica ela sobe, mas sobe menos, e ela se mantém se a gente não modificar a intensidade do esforço. A diastólica tende a se manter. Num exercício isométrico, a pressão ela sobe muito mais, né, e ela sobe proporcionalmente ao tempo de isometria, e a pressão diastólica também sobe, tá? E essa é a diferença principal ali para o exercício dinâmico. Quanto maior a intensidade de esforço, quanto maior a porcentagem da contração voluntária máxima, porcentagem de carga, maior os valores de pressão arterial, tá? Então, aqui só para salientar, né, essas diferenças em relação ao consumo, no exercício dinâmico a gente consome mais oxigênio, no exercício dinâmico a gente aumenta mais a frequência cardíaca, todas variáveis relacionadas ao fluxo de sangue.
Só que no exercício estático a gente tem um aumento maior da pressão arterial, tá? E geralmente a pressão diastólica sobe também. Tudo bem? O índice cardíaco é maior no exercício dinâmico, a resistência vascular periférica ela cai no exercício dinâmico e se mantém no exercício estático ou até aumenta, tá? E esse aqui é um trabalho também bem antigo que compara o indivíduo normal com o hipertenso. Vamos pensar aqui em relação à pressão, por exemplo. Então, o hipertenso ela já está num nível maior e sobe proporcionalmente, né? É, E aqui a gente tem comparando o exercício dinâmico com o exercício isométrico. Vejam que no exercício isométrico esse valor é maior ainda. Então aqui é só para salientar que quando a gente fala de um indivíduo hipertenso, a gente tem que tomar alguns cuidados com alguns tipos de escolhas ou pelo menos algumas modificações do protocolo de treinamento. Na turma que está no 8º semestre, já viu isso em AMAP no semestre passado. Quem está no 7º vai ver no semestre que vem, tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E aqui é um trabalho também muito antigo, mas bem interessante, onde eles colocaram catéteres dentro de algumas artérias de fisiculturistas, e aí eles foram avaliando, momento a momento das repetições de uma série até a exaustão, os valores de pressão arterial. Então os valores foram bem altos, chegaram lá próximo de 300, 350, de valor de pressão média, quando é colocado o catéter diretamente na artéria, tá? Aqui só para mostrar o efeito da massa muscular, também tem um trabalho antigo, mas que mostra pra gente que isso acontece de verdade, né? Então aqui é um exercício com um braço só, com 95% de 1 RM, aqui com uma perna só, também 95% de 1 RM, aqui as duas pernas, leg press duas pernas, com 95% de 1 RM e aqui 100%. Por que que 95? Os dois são com as duas pernas e 100% foi menor que 95? Porque aqui o indivíduo fez uma repetição só e aqui provavelmente ele fez duas ou três, tá? Então o efeito do volume também interfere no valor da pressão arterial, tá? Então o número de repetições, aqui é um outro trabalho que mostrou isso, né? Eles fizeram uma carga baixa, 40% só que o número de repetições, conforme o indivíduo ia fazendo mais e mais e mais, cada vez mais, a pressão subia mais, tá? E aqui é a mesma coisa, eles compararam um protocolo de 40% com 80% e 100, né? 100% de 1 RM, o indivíduo fez só o antes e o depois, uma repetição só. A pressão subiu depois dessa primeira única tentativa. 40% e 80%, os valores de aumento da pressão arterial foram muito parecidos. Olha só o que eles chegaram aqui. Pressão sistólica, 100% chegou a 174, com 80% da contração voluntária máxima de carga chegou a 231, com 40 a 229, ou seja, os dois últimos valores foram muito parecidos, tá? Aqui, comparando cargas, né, já se sabe também um trabalho bem antigo, que próximo dos 70%, que seria o que a gente acaba utilizando bastante para treinar hipertrofia muscular, onde a gente tem os maiores aumentos da pressão arterial durante o exercício, tá? Uma outra coisa que a gente sabe que aumenta a pressão momentaneamente é a manobra de Valsalva. Então, você prender o ar, né, fechar a glote no momento da execução de um exercício, você acaba aumentando a pressão arterial, tá? E um último dado interessante também é o que acontece, o mecanismo que acontece durante o exercício, logo após, né, a execução, é a hipotensão pós-exercício. Então, tem vários estudos que mostram que o indivíduo saudável, ele pode ter mais ou menos 2 horas de uma pressão um pouco menor, e indivíduos hipertensos até 12, tem trabalhos até com 20 horas que mostram redução, da pressão arterial nesses indivíduos depois que eles fazem o exercício. Isso porque a resistência vascular periférica, ela cai e ela se mantém menor por um período, tá? E o débito cardíaco ele tende a voltar ao normal mais rapidamente, certo? Então, com a resistência menor, a pressão tende a ficar um pouco menor por algum período, tá? Aí a relevância clínica, né? Por que é tão importante para o hipertenso? Imagina se ele faz várias sessões de exercício por dia e tem uma hipotensão que dura bastante tempo, né? Ele pode até diminuir medicação, parar algum tipo de medicação. Pessoal,
Então vou finalizar essa segunda parte da aula. Se vocês tiverem dúvidas, a gente tira lá pela webconferência ou pela nossa sala de aula virtual, tá bom? Obrigada, gente.